Imagine um homem que começou sua vida caçando cristãos e terminou sendo a maior voz do cristianismo no mundo. Um cidadão romano, fariseu rigoroso, visionário implacável e, no fim, um prisioneiro condenado, marchando rumo à morte enquanto a multidão o desprezava. Mas enquanto o mundo o rejeitava, o céu o aplaudia. Essa é a jornada de Paulo. De perseguidor a perseguido, de assassino a mártir, de inimigo de Cristo a amigo íntimo do Rei dos Reis. Prepare-se para mergulhar na história de um homem que mudou o rumo da humanidade. Uma história de fé, coragem, traição, milagres e redenção. Esta é a verdadeira história do apóstolo Paulo. A história completa do apóstolo Paulo, parte 1. A figura do apóstolo Paulo se destaca como uma imensa cadeia de montanhas na paisagem da história cristã. Nascido como Saulo de Tarso, ele passou de um perseguidor implacável dos cristãos para se tornar um dos maiores defensores da fé. Suas cartas formam grande parte do Novo Testamento e seus insights teológicos moldaram profundamente o cristianismo como o conhecemos. Mas, para entender verdadeiramente Paulo, precisamos começar do começo. Na vibrante e multicultural cidade de Tarso, durante o auge do Império Romano. Primeiros anos, Saulo de Tarso. Paulo, originalmente chamado Saulo, nasceu no início do primeiro século da nossa era, provavelmente entre os anos 5 e 10 d.C. Seu local de nascimento, Tarso, era uma importante cidade na região da Cilícia, o que hoje é parte da Turquia. Tarso era um centro próspero de comércio, filosofia e cultura, situado às margens do rio Cídno. Era uma cidade onde conviviam gregos, romanos e judeus, em uma mistura vibrante de culturas e ideias. Origem familiar. Saulo nasceu em uma família judaica da tribo de Benjamim. Seus pais provavelmente eram fariseus, pertencentes a uma das correntes mais rigorosas do judaísmo, conhecidos pela estrita observância da lei de Moisés e das tradições orais. Dois aspectos fundamentais da identidade de Saulo devem ser destacados. Ele era cidadão romano. Isso lhe conferia direitos e proteções legais que a maioria dos judeus não possuía. Ele foi treinado como fariseu. Desde jovem, Saulo mergulhou nos estudos das escrituras judaicas, mostrando desde cedo uma mente brilhante e um zelo incomum. Mais tarde, ele mesmo se descreveu, em Filipenses 3:5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Educação ainda jovem, Saulo foi enviado para Jerusalém para completar sua formação religiosa. Lá, ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus. Gamaliel era conhecido por sua sabedoria e por uma abordagem equilibrada da lei judaica. Com essa formação rigorosa, Saulo se tornou profundamente versado no Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos profetas e nos escritos. Além disso, pelo ambiente cosmopolita de Tarso, é muito provável que ele também tivesse conhecimento de filosofia e retórica gregas. Saulo cresceu como um homem de intelecto aguçado, raciocínio rápido e convicções inabaláveis quanto à justiça da lei. O perseguidor zeloso da igreja. Quando chegou à vida adulta, Saulo se viu diante de uma ameaça que, em sua visão, precisava ser eliminada. O surgimento dos seguidores de Jesus de Nazaré. Eles afirmavam que Jesus, morto na cruz como criminoso, era o Messias prometido. Para Saulo e para muitos judeus ortodoxos, essa ideia era não apenas falsa, era blasfema. A fúria de Saulo contra os cristãos, convencido de que proteger a pureza do judaísmo era sua missão sagrada, Saulo se lançou em uma campanha agressiva contra os cristãos. O livro de Atos relata que Saulo aprovou a execução de Estevão, o primeiro mártir cristão. Atos 7:58.
Começou a devastar a igreja, invadindo casas, arrastando homens e mulheres para a prisão. Atos 8:3. Pediu cartas ao sumo sacerdote para perseguir os cristãos também em outras cidades, como Damasco. Saulo não era um inimigo passivo. Era um caçador determinado dos seguidores do caminho, como o cristianismo era chamado no início. O caminho de Damasco. Um encontro que mudaria tudo. No auge de sua fúria contra os cristãos, Saulo tomou a estrada rumo a Damasco, com o objetivo de prender ainda mais discípulos. Mas o que encontrou pelo caminho mudou sua vida para sempre. A visão celestial. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz intensa vinda do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Saulo, atônito, perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, Saulo ficou cego e precisou ser conduzido pela mão até a cidade. 3 dias de trevas. Durante 3 dias, Saulo permaneceu cego, sem comer nem beber. Era como se estivesse em um túmulo espiritual, enfrentando a desconstrução completa de tudo em que acreditava. Enquanto isso, Jesus apareceu em visão a Ananias, um cristão de Damasco. Ananias, relutante, foi enviado a Saulo para curá-lo. Ao impor as mãos sobre ele, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Imediatamente foi batizado. O perseguidor se tornava agora um apóstolo. Primeiros passos. O início do ministério de Paulo. Após sua dramática conversão no caminho de Damasco, a vida de Saulo sofreu uma transformação tão profunda que ele precisou de um período de reconstrução espiritual. Não foi uma mudança imediata para o status de apóstolo. Ao contrário, o próprio Deus tratou de preparar cuidadosamente Paulo para a missão grandiosa que ele teria. Primeiros dias em Damasco. Logo após sua cura e batismo, Paulo começou a pregar nas sinagogas de Damasco. A mensagem era clara e surpreendente. Jesus é o Filho de Deus. Isso causou grande espanto. Afinal, aquele que antes era o terror dos cristãos, agora defendia o evangelho com paixão. Atos 9:22 descreve: Saulo, porém, se fortalecia mais e mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. No entanto, essa pregação ousada logo atraiu inimizades. Os judeus de Damasco planejaram matá-lo. Paulo teve que fugir da cidade, sendo baixado por uma abertura na muralha, dentro de um cesto. Atos 9:25. Retiro na Arábia. Pouco depois, Paulo se retirou para a região da Arábia. Gálatas 1:17. Não sabemos exatamente onde ele ficou ou o que fez durante esse tempo. As Escrituras não dão detalhes. Mas é provável que este tenha sido um período de profunda oração, revisão das Escrituras sob a nova luz de Cristo, direto ensinamento de Jesus, conforme ele mesmo sugere em suas cartas. Gálatas 1:12. Era necessário que Saulo, agora Paulo, fosse desconstruído de seus velhos paradigmas para ser reconstruído à imagem do Evangelho. Retorno a Damasco e fuga. Após esse retiro espiritual, Paulo retornou a Damasco e retomou sua pregação, mas novamente enfrentou intensa oposição. Os líderes judeus formaram complôs para matá-lo, obrigando-o a fugir outra vez. De desconfiado a irmão, o primeiro contato com a igreja de Jerusalém, chegada em Jerusalém. Paulo, então, foi a Jerusalém para tentar se unir aos discípulos de Jesus. Mas havia um enorme problema. Ninguém confiava nele. A reputação de perseguidor ainda pesava. Muitos cristãos temiam que fosse uma armadilha. A intervenção de Barnabé. Foi Barnabé, um cristão respeitado, quem mudou o cenário. Ele,
Apresentou Paulo aos apóstolos, relatou sua conversão, testemunhou sua ousada pregação em Damasco. Graças a Barnabé, Paulo foi aceito na comunidade cristã de Jerusalém, ainda que com reservas. Este foi o primeiro laço de amizade e confiança que Paulo formaria dentro da igreja. A perseguição em Jerusalém não demorou para Paulo começar a pregar com coragem entre os helenistas, judeus de cultura grega, de Jerusalém. Mas sua ousadia provocou nova perseguição. Os irmãos cristãos, percebendo o perigo iminente, decidiram enviá-lo de volta para sua cidade natal, Tarso, na Cilícia. Anos de preparação, o período de esquecimento. Tarso, o cristão escondido. Paulo passou vários anos em Tarso, Atos 9:30, Gálatas 1:21. Não temos muitos registros bíblicos sobre esse período, mas sabe-se que ele continuou pregando o Evangelho. Foi perseguido e sofreu dificuldades. 2 Coríntios 11:24-26 sugere experiências de sofrimento. Cresceu em maturidade espiritual, o chamado de Barnabé. Depois de algum tempo, surgiram boas notícias em Antioquia. Uma grande quantidade de gentios, não judeus, estava se convertendo ao cristianismo. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé para cuidar desse novo movimento. Percebendo que o desafio era grande, Barnabé foi até Tarso buscar Paulo. Juntos, eles trabalharam em Antioquia, ensinando uma multidão e consolidando a jovem comunidade cristã. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 11:26. As primeiras viagens missionárias, evangelizando o mundo gentil. Depois de anos de preparo, finalmente chegava o momento para Paulo cumprir o chamado que Deus lhe havia dado. Levar o evangelho aos gentios, os povos não judeus. Sua vida se tornaria uma série contínua de viagens, perigos, milagres, fundação de igrejas e crescimento espiritual. O mundo inteiro seria seu campo missionário. A comissionação em Antioquia. Em Antioquia, a igreja local estava florescendo. Os líderes cristãos, entre eles Barnabé e Paulo, estavam dedicados à oração, jejum e ensino. Durante esse período, o Espírito Santo falou: "Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." Atos 13:2. Obedecendo, a igreja impôs as mãos sobre eles e os enviou para o primeiro empreendimento missionário oficial da história da igreja. Assim começou a primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária, c. 46-48 d.C. Companheiros de viagem, Paulo, Saulo, que começaria a ser chamado Paulo a partir daqui. Barnabé, seu amigo e apoiador João Marcos, primo de Barnabé, que servia como auxiliar. Destinos principais. Rota inicial, de Antioquia. Navegaram até Chipre, ilha natal de Barnabé. Depois para a costa sul da atual Turquia, Panfilha, Pisídia, Licaônia. Em Chipre, ao chegarem em Chipre, pregaram nas sinagogas. Em Pafos, tiveram um confronto direto com um feiticeiro chamado Bar-Jesus, também chamado Elimas. Quando Elimas tentou impedir a conversão do procônsul romano Sérgio Paulo, Paulo, cheio do Espírito Santo, o repreendeu severamente. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia. Atos 13:10. Elimas ficou cego temporariamente e Sérgio Paulo, impressionado, creu no Evangelho. Aqui vemos Paulo assumindo liderança explícita, tanto que a partir desse ponto é mencionado antes de Barnabé nos relatos. A travessia para a Ásia Menor. Após Chipre, navegaram para a Ásia Menor, hoje sul da Turquia, chegando a Perge, na região da Panfilha. Foi aqui que João Marcos, talvez assustado pelas dificuldades, abandonou a missão e voltou para Jerusalém. Atos 13:13. Paulo nunca esqueceu essa deserção e ela causaria um sério conflito mais tarde. Antioquia da Pisídia. Na cidade de Antioquia da Pisídia, Paulo fez seu primeiro grande sermão missionário.
Atos 13, 16, 41. Ele traçou a história de Israel, apresentou Jesus como o cumprimento das promessas feitas a Davi, proclamou o perdão dos pecados por meio de Jesus. Muitos judeus e gentios creram, mas outros, liderados pelas autoridades judaicas locais, começaram a persegui-los, e Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade. Em Icônio, Listra e Derbe, o padrão se repetia nas cidades seguintes: pregação nas sinagogas, conversões, oposição intensa, milagres poderosos. Em Listra, Paulo curou um homem aleijado de nascença, Atos 14, 8, 10. O povo ficou tão impressionado que tentou adorá-los como deuses. Zeus, Barnabé e Hermes, Paulo, com dificuldade, impediram o sacrifício pagão. Mas pouco depois, judeus de Antioquia e Icônio chegaram e instigaram a multidão contra eles. Paulo foi apedrejado tão severamente que pensaram que ele estava morto. Foi arrastado para fora da cidade. Contudo, milagrosamente, ele se levantou e voltou à cidade no dia seguinte. Retorno e relatório. Após estabelecer igrejas nas cidades visitadas, nomeando presbíteros para liderá-las, Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia. Relataram tudo o que Deus havia feito entre os gentios. A missão foi considerada um grande sucesso. E chegando, reuniram a igreja, relatando tudo quanto Deus fizera com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Atos 14, 27. O conflito em Jerusalém, o concílio apostólico, a controvérsia. O sucesso da missão entre os gentios trouxe uma crise. Devem os gentios obedecer à lei de Moisés para serem salvos? Devem ser circuncidados? Alguns fariseus convertidos insistiam que sim. Isso causou forte debate. O Concílio de Jerusalém. Em resposta, os apóstolos e anciãos reuniram-se em Jerusalém para discutir a questão. Atos 15. Após intenso debate, Pedro defendeu que a salvação é pela graça de Jesus, não pelas obras da lei. Paulo e Barnabé testemunharam os sinais e maravilhas entre os gentios. Tiago, irmão de Jesus, propôs que não se impusesse a circuncisão, apenas algumas regras básicas para a convivência. O veredito foi: os gentios não precisavam se tornar judeus, bastava evitar práticas pagãs escandalosas, como comer carne sacrificada a ídolos e relações sexuais ilícitas. Essa decisão preservou a unidade da igreja e definiu a essência do Evangelho: salvação pela graça, mediante a fé. Segunda viagem missionária, C. 49, 52 d.C. Após o concílio de Jerusalém, Paulo não descansou. Ele sentia a urgência de revisitar as igrejas que havia fundado, confirmar os novos crentes e expandir ainda mais o alcance do Evangelho. Um conflito amargo. A separação de Barnabé. Antes de partir, surgiu uma disputa amarga entre Paulo e Barnabé. O motivo? João Marcos. Barnabé queria levá-lo novamente, mas Paulo, lembrando de sua deserção anterior, Atos 13:13, recusou. O desacordo foi tão forte que Barnabé levou Marcos consigo para Chipre. Paulo escolheu Silas como novo companheiro de missão. Assim, duas equipes missionárias diferentes surgiram, e a obra de Deus se expandiu ainda mais. Revisita às igrejas. Paulo e Silas começaram pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas da região. Logo depois, chegaram a Listra, onde encontraram um jovem discípulo muito promissor, Timóteo, filho de uma mãe judia cristã e um pai grego. Paulo o circuncidou para facilitar a aceitação entre os judeus. Timóteo tornou-se seu discípulo amado e fiel. O chamado da Macedônia. Enquanto viajavam pela Frígia e Galácia, Paulo planejava pregar na Ásia, província romana, mas o Espírito Santo o impediu. Em Troade, Paulo teve uma visão à noite. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16:9. Interpretando isso como um chamado divino, Paulo e seus companheiros, agora incluindo Lucas, autor de Atos, navegaram para a Europa. Filipos.
prisão e milagre. A primeira grande parada foi Filipos, uma colônia romana na Macedônia. Aqui, converteram Lídia, uma rica comerciante de púrpura. Libertaram uma jovem possessa por espírito de adivinhação. Foram presos injustamente, açoitados e lançados no cárcere. Mas à meia-noite, enquanto oravam e cantavam louvores, um grande terremoto sacudiu a prisão. Todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. O carcereiro, aterrorizado, converteu-se ao ver o poder de Deus. Um dos primeiros grandes avivamentos da Europa começava ali: Tessalônica, Bereia e Atenas. Em Tessalônica, pregaram 3 sábados seguidos, mas foram expulsos por judeus invejosos. Em Bereia, os judeus eram mais nobres e examinavam as Escrituras diariamente. Muitos creram. Em Atenas, Paulo enfrentou o Areópago, o tribunal intelectual da cidade. Seu famoso discurso no Areópago é um dos grandes momentos de evangelização cultural. Ao Deus desconhecido, é este que vos anuncio. Atos 17, 23. Ele não insultou seus ouvintes, mas conectou a fé cristã aos conceitos filosóficos deles. Corinto, um trabalho frutífero. Em Corinto, cidade famosa pela corrupção moral, Paulo conheceu Áquila e Priscila, judeus expulsos de Roma. Trabalhou com eles como fabricante de tendas, pregou incansavelmente, apesar da oposição. Deus apareceu a Paulo em uma visão. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Atos 18, 9 e 10. Paulo permaneceu 1 ano e meio em Corinto, um dos seus ministérios mais longos. Muitos creram, inclusive Crispo, o principal da sinagoga. Retorno a Antioquia. Após a longa missão na Europa, Paulo retornou para passar rapidamente por Éfeso, onde prometeu voltar, navegar até Cesareia e visitar Jerusalém, depois voltar a Antioquia, sua base missionária. Assim, terminava sua segunda viagem missionária. Terceira viagem missionária, C. 53-57 d.C. Mais uma vez, o fogo interior de Paulo não permitia que ele ficasse parado. Iniciou uma nova jornada para fortalecer e expandir as igrejas. Revisita as igrejas da Galácia e Frígia. Confirmando a fé dos discípulos, Paulo revisitava as igrejas já estabelecidas. Seu coração pastoral sempre desejava que os novos crentes crescessem em conhecimento da verdade, santidade de vida, amor uns pelos outros. Éfeso, o ministério mais duradouro. Em Éfeso, Paulo teve seu ministério mais duradouro, cerca de 3 anos. Ele ensinou diariamente na escola de Tirano, realizou milagres extraordinários, curas, exorcismos, influenciou toda a província da Ásia. O impacto foi tão grande que feiticeiros queimaram seus livros de magia, artesãos de ídolos, especialmente de Diana, Ártemis, viram seus lucros despencarem. Uma revolta popular quase matou Paulo. Visitas a Macedônia e Grécia. Depois de Éfeso, Paulo viajou pelas igrejas da Macedônia e Acaia, coletou ofertas para os cristãos pobres de Jerusalém, ensinou e encorajou os irmãos. O discurso de despedida em Mileto. De volta à costa da Ásia Menor, em Mileto, Paulo chamou os anciãos da igreja de Éfeso. Seu discurso de despedida, Atos 20, é emocionante. Em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Atos 20, 24. Com lágrimas, advertiu sobre futuros falsos mestres e exortou à vigilância. Foi um adeus cheio de amor e saudade. A caminho de Jerusalém. Mesmo sabendo que sofreria prisões e perseguições, Paulo seguiu firme rumo a Jerusalém, levando a oferta dos gentios. Em Cesareia, o profeta Ágabo profetizou: assim será o homem que possui este cinto, entregue nas mãos dos gentios. Atos 21, 11. Os irmãos suplicaram para que ele não fosse, mas Paulo respondeu:
Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21, 13. A chegada a Jerusalém, tensões e prisão. Paulo finalmente chegou em Jerusalém depois de suas longas viagens missionárias. Ele foi calorosamente recebido pelos irmãos, mas também havia tensões, acusações contra Paulo. Os judeus cristãos de Jerusalém tinham uma preocupação. Muitos judeus haviam ouvido boatos de que Paulo ensinava os judeus a abandonarem Moisés e a não circuncidarem seus filhos. Para demonstrar respeito às tradições judaicas, os líderes sugeriram que Paulo participasse de um ritual de purificação no templo, junto com alguns homens que faziam votos. Paulo aceitou humildemente, desejando manter a paz. O tumulto no templo. Apesar dos esforços de Paulo para se mostrar respeitoso, alguns judeus da Ásia o reconheceram no templo. Eles incitaram uma multidão furiosa, gritando: "Homens de Israel, socorrei! Este é o homem que ensina a todos por toda parte contra o povo, contra a lei e contra este lugar." Atos 21, 28. Acusaram Paulo falsamente de ter levado gentios ao templo, algo proibido. O tumulto foi tão violento que a multidão começou a espancar Paulo. Pretendiam matá-lo, mas o comandante romano Cláudio Lísias interveio rapidamente, prendendo Paulo e salvando-o da morte. O discurso no templo. Antes de ser levado para a fortaleza, Paulo pediu permissão para falar. Em hebraico, dirigiu-se ao povo, contando sua formação farisaica, sua perseguição anterior aos cristãos, sua dramática conversão no caminho de Damasco, seu chamado para ser apóstolo aos gentios. Até mencionar os gentios, o povo ouvia, mas ao ouvir isso, explodiram novamente em ira, gritando: "Tira tal homem da terra, porque não convém que viva." Atos 22, 22. Os soldados romanos, sem entender o motivo da fúria, prepararam-se para interrogar Paulo por flagelação. Mas Paulo revelou ser cidadão romano e, como tal, não podia ser açoitado sem julgamento. O julgamento diante das autoridades judaicas. O comandante, querendo entender o motivo da acusação, levou Paulo ao Sinédrio, o conselho judaico. Durante o interrogatório, Paulo percebeu que havia fariseus e saduceus presentes. Astutamente declarou: "Eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos." Atos 23, 6. Isso dividiu o conselho. Fariseus acreditavam na ressurreição, saduceus não. O tumulto foi tão grande que os soldados precisaram resgatar Paulo novamente. A conspiração para matá-lo. Um grupo de mais de 40 judeus fez um juramento. Não comeriam nem beberiam até matarem Paulo. Planejaram emboscar Paulo durante uma transferência entre prisões. Mas o sobrinho de Paulo descobriu a trama e avisou o comandante. Em resposta, Cláudio Lísias enviou Paulo secretamente à noite, escoltado por 470 soldados, até Cesareia, sede do governo romano. Paulo em Cesareia, julgamento diante de Félix e Festo. Em Cesareia, Paulo enfrentou uma série de julgamentos diante dos governadores romanos. O julgamento diante de Félix acusadores, os líderes judeus com o advogado Tértulo. Acusações, subversão, profanação do templo, rebelião. Paulo defendeu-se com coragem e serenidade, negou ser rebelde, afirmou sua fé na ressurreição, declarou que sua consciência era limpa diante de Deus e dos homens. Félix, interessado, adiou a decisão. Durante 2 anos, Félix frequentemente mandava chamar Paulo, esperando que ele oferecesse suborno, o que Paulo nunca fez. Assim, Paulo ficou preso por 2 anos, o julgamento diante de Festo. Quando Félix foi sucedido por Pórcio Festo, o processo foi reaberto. Novamente, os judeus pediram que Paulo fosse levado a Jerusalém para ser julgado, mas planejavam assassiná-lo no caminho.
Percebendo o perigo, Paulo, como cidadão romano, apelou a César. Apelo para César. Atos 25:11. Festo, depois de consultar o conselho, declarou: a César apelaste, para César irás. Audiência diante do rei Agripa. Antes de enviar Paulo a Roma, Festo consultou Herodes Agripa II, rei da região. Diante de Agripa e Berenice, Paulo fez uma defesa eloquente. Narrou novamente sua conversão, falou sobre a ressurreição de Cristo, apelou à razão e consciência dos ouvintes. Agripa comentou: por pouco me persuades a me fazer cristão. Atos 26:28. Agripa e Festo reconheceram que Paulo não havia feito nada digno de morte. Mas como ele apelara a César, deveria ser enviado a Roma. A viagem de Paulo para Roma, que é 59-60 d.C. Após apelar para César, Paulo foi finalmente enviado à capital do Império Romano. Mas a viagem seria longa, perigosa e cheia de eventos sobrenaturais. A partida de Cesareia, Paulo foi colocado sob a custódia de Júlio, um centurião da corte augusta. Eles embarcaram em um navio adramitino rumo ao noroeste, costeando a Ásia Menor. Companheiros de viagem. Lucas, o autor de Atos, percebe-se pelo uso do nós no texto. Aristarco, um cristão macedônio. Dificuldades no mar. O progresso foi lento e difícil. Ventos contrários obrigaram a mudanças de rota. Chegaram a Mira, na Lícia, onde transferiram-se para um grande navio alexandrino que ia para a da Itália. Passaram por Cnido, Salmoné e chegaram a um local chamado Bons Portos, em Creta. O conselho de Paulo, em Bons Portos, era perigoso continuar navegando devido à proximidade do inverno. Paulo aconselhou: senhores, vejo que a viagem será com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Atos 27:10. Mas o centurião preferiu ouvir o piloto e o dono do navio. Eles tentaram alcançar um porto melhor para passar o inverno, Fenice. A tempestade violenta, Euroaquilão, enquanto navegavam, foram surpreendidos por um vento devastador, o Euroaquilão. A tempestade foi tão violenta que perderam o controle do navio. Lançaram a carga ao mar para aliviar o peso. Após muitos dias sem sol ou estrelas, todos perderam a esperança de sobrevivência. A palavra de ânimo de Paulo. No meio do desespero, Paulo ficou de pé e declarou: animo-vos a ter bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Atos 27:22. Ele contou que um anjo do Senhor lhe aparecera, garantindo que ele compareceria perante César. Deu instruções práticas para a sobrevivência de todos. O naufrágio em Malta. Após 14 dias à deriva, eles avistaram terra. Tentaram chegar à costa, mas o navio encalhou e foi destruído pelas ondas. Alguns nadaram, outros flutuaram em pedaços de madeira. Todos os 276 passageiros sobreviveram, exatamente como Paulo havia profetizado. Chegaram à ilha de Malta. Paulo em Malta. A hospitalidade dos malteses foi impressionante. Receberam os náufragos com bondade. A mordida da víbora. Enquanto Paulo ajudava a acender uma fogueira, uma víbora saiu do calor e prendeu-se em sua mão. Os locais pensaram que ele morreria imediatamente, mas Paulo simplesmente sacudiu a cobra no fogo e nada sofreu. Maravilhados, começaram a considerá-lo um ser divino. Milagres em Malta. Durante a estadia, Paulo curou Públio, o principal oficial da ilha, que estava gravemente doente. Depois, muitos outros enfermos vieram e foram curados. A gratidão dos malteses foi tão grande que providenciaram tudo o que os viajantes precisavam para seguir viagem. Partida para Roma. Depois de 3 meses, embarcaram em um navio alexandrino invernado na ilha. Fizeram escala em Siracusa, Rhegium e Puteoli, antes de seguir para Roma. Em Puteoli, encontraram irmãos em Cristo com quem passaram uma semana. A chegada de Paulo a Roma. Finalmente, Paulo chegou à grande capital do mundo antigo. Roma. Recepção pelos cristãos.
Alguns irmãos de Roma, ao saberem da chegada de Paulo, vieram ao seu encontro até o Fórum de Ápio e as Três Vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e tomou ânimo. Atos 28:15. A prisão domiciliar Paulo foi permitido a morar por conta própria, sob guarda constante. Durante 2 anos inteiros, recebia todos que vinham visitá-lo, pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem impedimento. Esse período em Roma é chamado de sua primeira prisão romana. As cartas da prisão. Durante essa prisão, Paulo escreveu algumas de suas cartas mais profundas. Efésios, sobre a igreja como o corpo de Cristo. Filipenses, uma carta de alegria em meio ao sofrimento. Colossenses, a supremacia de Cristo. Filemão, sobre reconciliação e perdão. Essas são conhecidas como as epístolas da prisão. A libertação de Paulo e as novas viagens. Depois de 2 anos em prisão domiciliar em Roma, c. 61-63 d.C., acredita-se que Paulo foi libertado. Os registros bíblicos terminam em Atos 28, mas evidências históricas e as cartas pastorais indicam que Paulo retomou suas viagens missionárias, pregou em novas regiões, continuou fortalecendo igrejas, novas regiões alcançadas. Após sua libertação, Paulo pode ter viajado à Espanha, cumprindo seu desejo declarado em Romanos 15, 24 e 28. Visitou igrejas em Éfeso, Macedônia, Creta e possivelmente Corinto e Nicópolis. Em suas cartas a Timóteo e Tito, há menções dessas viagens. A carta a Tito. Durante suas viagens, Paulo escreveu a carta a Tito, a quem deixou em Creta para organizar a igreja. Instruiu sobre a nomeação de presbíteros. Aconselhou sobre a sã doutrina, exortou a viver em vidas piedosas e produtivas. A primeira carta a Timóteo. Também escreveu a primeira carta a Timóteo, seu amado filho na fé, que liderava a igreja em Éfeso. Orientações sobre liderança eclesiástica. Advertências contra falsas doutrinas. Instruções sobre comportamento pessoal e ministério. Paulo sabia que seus dias de liberdade estavam se encurtando e preparava a próxima geração de líderes. A segunda prisão de Paulo. Em algum momento durante as perseguições do imperador Nero, c. 64 d.C., Paulo foi preso novamente. Desta vez, as circunstâncias eram muito mais difíceis. Não estava em prisão domiciliar, mas em uma masmorra. A prisão foi fria, úmida e insalubre. Muitos amigos o abandonaram por medo da perseguição. Paulo estava sozinho, com exceção de poucos fiéis, como Lucas. A segunda carta a Timóteo. Durante essa segunda prisão, Paulo escreveu sua última e mais pessoal carta, 2 Timóteo. Nela, incentiva Timóteo a perseverar na fé. Pede que ele venha vê-lo antes do inverno. Reconhece que seu tempo neste mundo estava acabando. Paulo escreveu com ternura: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. E ainda acrescenta: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo 4:8. O martírio de Paulo. A tradição histórica, confirmada por vários pais da igreja, como Eusébio de Cesareia, afirma que Paulo foi condenado à morte sob o imperador Nero. Como cidadão romano, teve o privilégio de uma execução menos dolorosa. Foi decapitado na Via Ostiense, fora dos muros de Roma, por volta de 66 d.C. Paulo enfrentou a morte com coragem inabalável, fiel até o fim ao seu Senhor. O legado de Paulo. O impacto da vida e do ministério de Paulo é imensurável. Ele plantou dezenas de igrejas em todo o Império Romano. Escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento. Definiu doutrinas essenciais da fé cristã como justificação pela fé, união com Cristo, a igreja como corpo de Cristo, inspirou gerações de missionários, teólogos, líderes e crentes comuns.
Paulo não apenas pregou o Evangelho, ele viveu o Evangelho, mesmo diante de privações extremas.